Diante da injustificável e interminável arbitrariedade praticada neste momento difícil por que passa o país e que aconselha moderação e equilíbrio para a pacificação dos espíritos, diante da incontida satisfação da parte beneficiada por esse arbítrio, que esquece que a violação que hoje a beneficia é, em essência, a mesma que pode lhe negar as mais elementares garantias, como ocorre hoje aos seus adversários políticos. Diante do silêncio das lideranças da sociedade civil e das entidades do direito e da imprensa, perante a censura e o cerceamento da liberdade de pensamento e de opinião, diante da omissão dos partidos políticos da direção desta casa em se insurgirem contra a sucessão de atos atentatórios aos direitos e garantias assegurados pela Constituição Federal, diante do assombro da sociedade, com a desfaçatez da perseguição aos magistrados que desvendaram o maior caso de corrupção da história, encomendada pelo desejo de vingança nua e crua do próprio presidente da República, e que agora, com a cassação do mandato do deputado Danton Dallagnol, fere de morte a última esperança do povo da democracia, que é a sua representação política expressa nas urnas. Diante disso tudo, alerto: a forma política da sociedade corrupta é a guerra civil. E antes que os feiticeiros do arbítrio digam que se trata de uma ameaça, respondo-lhes que a ameaça paira sobre todos nós, materializada a cada dia na escalada da discricionariedade sem lastro que esvazia o lugar comum, onde todas as nossas divergências e disputas podem ser resolvidas. E esse lugar é a lei. A esses operadores da intimidação, respondo que a advertência que trago à tribuna provém da história, de quem assistiu ao colapso da democracia e da cidade-estado grega. Um desastre que na atualidade ronda não somente o Brasil, mas as principais nações do Ocidente. Não segundo a perspectiva primária e preconceituosa dos analistas ideológicos que só veem ameaças nos seus inimigos, mas sim pela constatação de que os direitos e deveres que dizem respeito isononicamente a todos os cidadãos de uma república estão sendo sistematicamente depredados pelos inimigos da democracia, travestidos de seus defensores. Alerto novamente: em uma democracia, a justiça não pode ser uma extensão do poder. Faço agora aos arrogantes de plantão, que se comprazem em seu silêncio prenho de desforra indecente, e aqueles profissionais do cinismo de oportunidade, que ao invés de protestarem por dever de fé de ofício contra o sistemático ataque às liberdades e garantias democráticas, associam-se à ignomínia da pura perseguição, fazendo-a verberar. O Brasil jamais assistiu tamanha combinação de arbítrio, injustiça, revanche e ilegalidade, praticados de forma tão brutal e injustificada, mesmo nos momentos traumáticos de ruptura institucional ou de ameaças à soberania nacional. Portanto, senhores senadores, senhor presidente, em nome dos meus eleitores do bravo Rio Grande do Sul, fronteira da nacionalidade e guardião das liberdades, apoiado pelos colegas de bancada e por todos aqueles parlamentares que, independentemente de posições partidárias e ideológicas, acreditam na democracia, vem formalizar por meio desse discurso o pedido para que o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional interdite imediatamente a cassação ilegítima do deputado Dallagnol, por ela estar viciada na forma e no conteúdo, por erros de tal gravidade que a levam muito além da esfera jurisdicional para se constituir
em ataque direto à democracia no Brasil. Convicto de estar cumprindo meu dever como parlamentar eleito e como cidadão que serviu e continua a servir ao país, encerro minhas palavras sobre esse grave acontecimento, afirmando que aguardarei o pronunciamento do senhor presidente desta Casa a respeito dessa e das outras violações à Constituição Federal e às prerrogativas do Congresso Nacional, palavras pelas quais certamente, senhor presidente, aguarda a nação brasileira. O momento não permite silêncios, nem arroubos irresponsáveis e incendiários. A situação demanda posicionamentos firmes e claros, que transcendam as partes para convergir no bem comum de uma democracia saudável e madura, como é a brasileira, mas que passa por uma crise que não pode ser nem escondida, nem ignorada. Fica com a palavra o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Digo a ele, conte comigo para ouvi-lo e respondê-lo quantas vezes forem necessárias. O povo espera, a hora exige, o Brasil merece. Muito obrigado. Está sem som. Perdão, me perdoe. Nós temos aí uma fala do general Mourão, a quem acompanha aqui o trabalho do PH Vox sabe que não nutrimos nenhuma simpatia, deixo isso claro, não somos aqui hipócritas, né, por diversos motivos, alguns pontos até contraditórios quando ele fala em soberania nacional, enquanto ele era um dos principais adidos chineses aqui no Brasil, enquanto estava na vice-presidência, né, fazia um papel de intermediação com os chineses muito nocivo ao nosso país. E lembrando que a China é um dos principais parceiros internacionais do atual governo. Dito isto, eu quero passar para o senhor fazer uma análise, senhor Sepúlveda, da fala do Mourão, a qual eu reputo que foi uma boa fala, foi uma fala muito bem pontuada, e uma coisa que nós dois conversamos, né, aqui nos bastidores nessa semana, quando saiu essa fala, que me chamou a atenção foi justamente o fato de ele não falar de improviso, ele usar, né, ali um discurso que foi escrito. E o senhor fez uma observação, isso denota que esse discurso não foi feito somente pelo Mourão, ele está atendendo a uma determinada classe, né, que obviamente não sabemos quem ou quantos são, mas que estão chocados, estão sendo agredidos pela realidade. Se você me permite, enquanto você está falando, enquanto o Mourão está falando, eu vi muitas pessoas fazer comentários aqui no chat. E se há uma coisa que eu gostaria de convidar, não estou aqui fazendo censuras, não sei o que, é as pessoas serem menos emocionadas ao comentar esses assuntos. Ah, porque o Mourão, que isso, que aquilo. Quem analisa política, quem percebe o jogo de forças que existe dentro de um país, sabe que esse discurso não é só do Mourão. Existe uma série de pessoas, de relacionamentos, existe uma série de forças e esse discurso, ele faz uma descrição, se as pessoas analisarem bem, ele faz uma descrição da situação do país em que ele diz o seguinte: a última pedra que faltava da ditadura foi colocada agora, em que o voto não interessa mais nada. Ora, essa descrição está muito bem feita. Essa descrição é muito precisa. Ele acusa o presidente da República de estar usando o poder para se vingar. Ele diz que todo o projeto político é de vingança e de perseguição. E ele acusa a justiça de estar mancomunada com esse projeto de vingança. E mostra que a justiça é uma extensão do poder. E depois ele diz o seguinte, e é verdade,
um país onde não há lei, onde não há qualquer parâmetro legal, a decisão da política vai para a guerra civil. Então, eu acho o seguinte, que as pessoas deviam ser menos emocionadas e pararem um pouco pararem um pouco para pensar sobre as coisas. Imagina que uma pessoa que nós não gostamos chega e diz o seguinte: saia daqui porque esse prédio está pegando fogo. Ah, esse sujeito que está dizendo isso? Quer dizer, é de um primarismo. Essa reação é de um primarismo único. Depois, outra coisa é o seguinte: quem conhece, ele, além de acusar a justiça e, portanto, os membros do Tribunal Superior Eleitoral que tinham cassado o Dallagnol, portanto, ele foi com nomes concretos, aquelas pessoas que cassaram por revanche política. Ali há ministros do Supremo. Começar pelo senhor Alexandre de Moraes, que preside o TSE. Bom, depois ele vai e acusa a cumplicidade e o silêncio do Pacheco diante de todas as violações, ele não fala só dessa, todas as violações à Constituição e ao Parlamento, ao Congresso Nacional. Então, eu vejo este discurso como extremamente importante. Eu estava ouvindo agora de novo, não é, Paulo? E ouvindo de novo, nós conseguimos apanhar mais, porque quando você ouve só assim, rapidamente, não pega tudo. Mas aqui, você vê o seguinte: esse discurso é muito estruturado, é um discurso muito bem feito, e ele anuncia o seguinte: está implantada uma ditadura no Brasil, com a cumplicidade do senhor Pacheco, com a mão de ferro do governo e da justiça, que se tornaram um só nessa ditadura. Então, eu creio o seguinte, que esta advertência, para quem conhece a posição do Mourão, inclusive no Senado, que tem sido uma posição discreta, é uma postura que chama a atenção. Aqui, já respondendo aqui ao Matheus Aguiar, é uma fala bem feita, mas efeito prático ela não teve nem terá. Quem disse a você que ela não tem efeito? E quem disse que ela não terá efeito? As coisas políticas, ao contrário do que todo mundo imagina, não são imediatas. E elas não são um faroeste. Elas têm um efeito em profundidade. Ele falou ali da sociedade civil e ele falou da guerra civil. Prestem bem atenção nisso. Ele falou da guerra civil. Ora, quando ele vem falar da guerra civil, ele não está falando porque ele acha. Ele está falando porque há uma série de forças que estão se manifestando na sociedade e em forças policiais e outras que estão vendo o descalabro de um estado de arbítrio, e o passo seguinte pode ser a guerra civil. Por isso é que ele diz que ele diz ali que é uma lição da história. O Eliseu Borges pergunta: o efeito pode ser o Mourão preso ou incluso no inquérito das fake news? Até pode ser. Até pode ser. Mas quem não percebe que isso causará uma comoção no país, então não entende nada de política. Não se esqueçam que a Primeira Guerra Mundial teve como... Eu sei que ela não foi só causada por isso.
mas ela teve como motivo próximo, como estopim, muito obrigado, a morte do arquiduque Francisco Ferdinando por um anarquista. Às vezes, um evento só, às vezes um acontecimento só pode deslanchar toda uma questão de grandes proporções. O que nós estamos vendo é realmente uma marcha acelerada para um Estado totalitário, mas, sobretudo, para um projeto político de extermínio dos adversários e de vingança política. É o seguinte, é que a pessoa não reaja assim emocionalmente a todas as notícias. Assim, é o Mourão que está falando, então, calma, analise o que ele está dizendo, analise o momento em que ele está falando, analise a repercussão que teve. Eu vou aqui dar aqui assim uma postura. O Dallagnol é uma pessoa que sempre manteve uma posição isentona. Mesmo o combate à corrupção, ele nunca frisou a corrupção ideológica. Mas ele agora é alvo de uma arbitrariedade. Não está em causa propriamente a pessoa dele, mas está em causa um princípio, que é um princípio de que um deputado que foi o mais eleito do Paraná, portanto, de um estado super importante no Brasil, é pura e simplesmente descartado sem lei. Isso é o que interessa. Nesse momento e nessa situação, o que interessa é isso. O deputado mais votado é tirado numa decisão de 1 minuto e 6 segundos pelo Tribunal Superior Eleitoral sem base qualquer na lei. Isso abre o campo para o fim de qualquer representatividade. Então, o que é que... Se nós não sabemos distinguir as coisas, os franceses têm isso. A verdade está na distinção das coisas e não no atabalhoado dos raciocínios, ou, sobretudo, não está na emotividade da pessoa. Eu vou só dizer uma coisa. Peguem um sujeito que é um sniper, ou um sujeito que é de uma tropa de elite. Leia um pouquinho sobre uma pessoa assim. Eu li um livro muito interessante de um sujeito que é judeu-americano, que a família dele vivia em Hollywood, etc., que ele vai para Israel e quer entrar numa das tropas de elite mais difíceis e mais exigentes de Israel, e entra. A exigência máxima ali, Paulo, é você não se deixar levar pelas emoções. Apareceu um palestino na minha frente, mata. Não. Se o sujeito fizer isso, ele está fora. Ele está fora por quê? Porque ele não tem capacidade de analisar. Ele não tem capacidade de manter uma frieza diante de uma situação e distinguir uma coisa da outra. Olha, eu também não tenho essa certeza, sabe? Porque há muitos descontentamentos dentro das Forças Armadas. E há muitos descontentamentos nas forças policiais. Vejam a operação que aconteceu ontem do Departamento Geral da Polícia Especializada no Complexo do Israel, em que eles apreenderam R$1 milhão em armas ligadas a uma ONG. Essa operação é apenas uma operação policial? Ou é de quem está vendo o caminho do Brasil e está
tentando barrá-lo por outros meios. Como disse o general Mourão, quando não há mais a lei, não há mais a estrutura do poder. E quando não há estrutura do poder, a decisão vai para a guerra civil. Isso é uma lógica. Isso é uma lógica.